E hoje nós vamos começar uma outra série de 8 mensagens, e nós temos um propósito para essa série. Nós queremos preparar o seu coração, o coração de todos que quiserem esse ano de 2023 ter um resultado diferente na sua vida. Você que quer esse ano de 2023 sentir que Deus é realmente o seu pai e um pai amoroso, você não é órfão, você tem alguém olhando do céu para a terra, cuidando de você, amando você. Você que quer ver algumas coisas diferentes, porque Deus tem planos na sua vida. Você crê que Deus tem planos na sua vida? Você crê por que você crê que Deus tem planos na sua vida? Simplesmente porque você é otimista? Eu sou otimista, lógico, Deus tem planos para mim. Ou porque existe alguma base bíblica para nós termos esperança de que Deus tem planos maravilhosos. Eu quero só ler com você Jeremias 29:11. Eu quero que projeto para você acompanhar aí no telão, Jeremias 29:11. É a base, quando Deus diz para o seu profeta o que é que ele estava pensando a respeito do seu povo. E eu quero tomar isso para nós aqui. Diz o Senhor: só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia. Então você percebe, eu percebo, que faz parte do plano de Deus que os seus filhos sejam felizes. Amém? Então a nossa felicidade, nós não vamos ter que reivindicar uma exceção de Deus. Não, já está no projeto. Deus já até declarou, e nós vivemos tomando posse. Quantas e quantas vezes, é um dos meus versículos mais preferidos, eu cito demais esse versículo, porque eu tomei posse. Os planos que Deus tem na minha vida, não são aqueles que às vezes eu olho e vejo acontecendo algumas coisas que eu não gosto. Isso não é plano de Deus na minha vida, isso talvez seja o plano do maligno. Mas os planos de Deus na minha vida, é que as coisas vão cada dia se tornar melhores. Cada dia Deus vai cuidar mais e melhor de mim e de você. Você acredita nisso, irmão? Que Deus planejou você ser feliz quando te tornou filho? Nós temos que acreditar nisso. Na última série que nós falamos aqui sobre Jesus é tudo, nós vimos uma coisa interessante. Jesus veio para a terra com uma missão. Os irmãos estão lembrados? Eu mencionei pelo menos 3 coisas que foram missão de Jesus. A primeira missão de Jesus foi se tornar um rei amoroso sobre as nossas vidas. Depois da segunda missão, Jesus veio fazer com que se cumprisse uma profecia de que um profeta haveria de se levantar, e esse seria o último profeta que Deus iria usar para mandar recado para os homens. A partir desse profeta, seria considerado profeta, Deus então não falaria mais mandando recado, ele falaria no próprio interior da pessoa. Então Jesus foi o profeta prometido que veio e cumpriu a promessa na terra. E nós vimos, irmãos, que Jesus também veio para ser o sacerdote que reconcilia. Todos nós, quando brigamos com alguém, é muito útil o papel do reconciliador. E a Bíblia diz que Jesus veio para nos reconciliar com Deus. Então, sabendo disso, irmãos, o que nós podemos pensar sobre Jesus? Ele não veio reformar a religiosidade antiga, com base na lei que Deus deu para Moisés, lá no Velho Testamento. Ele não veio colocar algumas coisas no trilho porque o povo tinha se desviado. Não, ele não veio reformar religião, não veio ensinar religiosos, acomodar religiosos. Mas o que ele veio fazer? Ele veio mudar a posição do homem de simplesmente povo, uma criatura que tornou povo, numa criatura que se tornou filhos de Deus. Irmãos, até antes de Jesus, Deus amava o seu povo.
A partir de Jesus, agora Deus ama os seus filhos. Não é gostoso saber disso, irmão? Esse projeto que Deus fala através de Jeremias, irmãos, é um projeto que Ele fala porque Ele já estava dizendo: sabe qual é o plano que eu tenho? Vocês vão prosperar, mas não apenas financeiramente, não apenas em termos materiais. Vocês vão mudar de criatura para filhos. Vocês vão crescer tanto na comunhão com Deus, que não vai precisar mais mandar recado, não vai mais precisar de sacerdote na terra levando sacrifícios. Você vai poder ter intimidade com o Senhor. Aleluia. E o que nós queremos? Nós queremos fazer com que as pessoas se sintam filhos amados de Deus. Você já tentou convencer alguém? Vamos pensar num filho. Muitas vezes a criança está ali chorando e uma das palavras que a gente diz é: papai te ama, mamãe te ama, você é querido, você é amado, não é? Quando existe assim essa palavra gostosa, irmãos, o nosso coração fica calmo, o nosso coração se alivia. Por quê? Porque nós estamos ouvindo que nós somos amados. Daquele pai, daquela mãe que às vezes acabou de dar uma surra, você ouve uma palavra: mas eu te amo. Sabe por que você apanhou? Porque eu te amo. Como assim? O pai que ama corrige. Então nós somos filhos amados de Deus. Quantos se sentem assim? Tem sentido, irmãos? Ano passado, para o pessoal que fez o 30 semanas, nós, o ano todo, trabalhamos em cima dessa tônica: nós somos um filho amado de Deus, procurando vencer algumas áreas da nossa vida que nos humilham, que nos prendem, que nos limitam. Mas nós somos filhos amados de Deus. Irmãos, esse pensamento tem que ficar firme no coração de todo aquele que um dia já confessou Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Todo aquele que um dia já aceitou o reinado de Jesus no seu coração. Todo aquele que quando precisa falar alguma coisa, fala com sinceridade, com Jesus, com o Espírito Santo. Aquele que olha, e quando alguém fala assim: olha, você está debaixo de maldição, ele fala: eu não. Nenhum filho de Deus está debaixo de maldição. A maldição estava sobre o povo de Deus que era rebelde, porque eles não cumpriam as leis que Deus deixou. Mas Jesus Cristo veio quebrar todas as maldições, cumprir todas as maldições, veio me trazer uma filiação com os céus. Então Deus diz que o plano dele não é que eu cumpra os castigos que mereciam cair sobre meus pais, meus ancestrais, não caíram, então vai cair sobre mim. Não, isso não é verdade. Os planos de Deus é: você vai crescer, vai ser feliz, porque eu tenho um projeto na sua vida, diz o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós queremos falar para todas as pessoas, mas como que nós arrumamos uma ferramenta, um mecanismo, alguma coisa para passar essa visão para o coração das pessoas? Aí nós descobrimos o 30 semanas. Ou seja, durante 30 semanas, você vai ser ajudado a tomar algumas decisões. Serão 8 decisões importantes a serem tomadas por aquele que quer se sentir um filho amado de Deus. Você quer se sentir um filho amado de Deus? Então, das 8 decisões para chegar a esse ponto, hoje nós vamos falar sobre a primeira. Sabe qual é a primeira decisão? Admitir. O que é admitir? Quem gosta aqui de admitir alguma coisa, irmãos? Se for boa, você não tem dificuldade. Quem que fez? Não, foi eu. Isso aqui deu errado, quem que fez? Sei não. Quebrou, quem foi? Eu cheguei, já estava assim. O admitir é uma chave, mas muitas vezes a gente tem medo de usar essa chave. E enquanto você não admitir algumas coisas na sua vida, a chave da filiação,
de se sentir amado de verdade por Deus, ela não vai virar. Essa chave não vira. Então a primeira das mensagens, nós vamos pregar 8 mensagens. Cada mensagem será sobre uma das decisões. A de hoje é admitir, a de domingo que vem vocês vão ficar sabendo. Quem já fez os 30 semanas sabe, né, as outras delas. Mas irmãos, eu vou pedir uma coisa para você. Será que dá para os irmãos acreditar no versículo que vai projetar aí? Filipenses capítulo 1, verso 6. Dá para você acreditar nesse versículo? O que diz Filipenses 1, 6? Me acompanha. Estou convencido do quê? De que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou convencido, e você? Então fala para o seu irmão, eu estou convencido de que Deus, que começou uma boa obra no meu coração, vai completar. Vai completar. Eu estou convencido, eu tenho certeza. Ok? Agora, para admitir que você é um filho amado, nós vamos primeiro precisar admitir algumas coisas. E uma delas é, nós temos sim na nossa vida alguns problemas em algumas áreas. Quer ver? Vou citar algumas áreas aqui que nós precisamos admitir o problema, porque se não admitir, não tem solução. Uma delas, áreas de recuperação, que eu vou precisar admitir para recuperar. Compulsão. O que é a compulsão? É algo forte em nós que a gente acaba fazendo sem querer. Quando vê, você está fazendo, e de novo, e às vezes você faz freneticamente, compulsivamente, você faz às vezes, muitas e muitas vezes, quando você diz que aquela seria a última, e depois daquela última ainda vem outra, e você fala, não, eu preciso parar, mas eu não consigo parar. Compulsão, todo mundo tem alguma coisa que nós temos que admitir, nós estamos sofrendo por causa de uma compulsão, uma força que nos faz consumir, que nos faz agir, que nos faz fazer alguma coisa, e nós precisamos admitir para resolver. Outra área que nós precisamos admitir algumas fraquezas, é a área da sexualidade, a área da codependência. A codependência é aquilo, eu preciso de alguém, senão eu não sou feliz. Eu quero fazer, mas se você não for comigo, eu dependo de você. Essa codependência não pode ser ativa ou passiva. Ela pode ser algo que às vezes você acha que é bom, mas pode ser um estrago na sua vida. Então, quando a gente admite, não, realmente eu sou codependente, existe tratamento para isso. Outra área, a ira, a baixa autoestima, a dependência química, essa nem precisa nem falar, né? Todo mundo sabe o problema que é a dependência química. Procrastinação. Tem alguém aqui que sofre de procrastinação, irmão? Não precisa levantar a mão. Sabe por quê? Quase todos nós. O que é procrastinar? Prometeu que vai fazer, mas ainda não fiz, mas vou fazer, viu? Não, qualquer hora eu faço. Começou o ano, regime, não, vou. Irmãos, faz 3 anos que eu estou procrastinando ir no dentista. Tem um casal de dentista ali. Faz 3 anos que eu estou procrastinando. Até que outro dia quebrou um dente. Aí eu tive que ir. E aí comecei um tratamento. E eu falei, caramba, 3 anos. E sabe por que eu fui procrastinando? Um dos motivos foi a pandemia. Eu estava começando um tratamento, né, em 2019, aí entra em 2020, aí entra a pandemia, não sai de casa, não pode, máscara, pá. Eu falei, deixa que eu precisava para não ir mais no dentista. Oh, delícia. E aí passa um ano, passa outro, né? E foi ficando. Até que o dente, está vendo? Procrastinação. Tem gente que está procrastinando para ser feliz. Está demorando para tomar uma decisão que vai mudar a tua história, mas você tem medo, sabe que vai envolver algumas coisas. Então, é uma área para ser tratada. Uma outra área, irmãos, ansiedade, rejeição, religiosidade. Irmãos, essa é terrível. Luto, perdas, pânico, medo, depressão,
jogos, viciado em jogos, mídia social, né, algo cada vez mais forte. Trabalhar demasiadamente, por incrível que pareça, é problema. Murmuração, fofoca, maledicência e vai por aí. E vai por aí. Então, são coisas que nós precisamos admitir para conseguir vencer. Olha essa frase: tudo sobre o que você não pode falar já está fora de controle na sua vida. Tem alguma coisa que não pode ser falado na sua vida? Tem alguma coisa que, se alguém tocar, você fica triste? Se alguém mencionar, você fica emburrado? Se alguém... isso aí, olha, fala de tudo, mas não fala nisso. Ok. Então, essa área intocável já é um problema que precisa ser tratado. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos, desculpa a expressão, tenha rabo preso com o diabo. O que eu quero dizer? Muitas vezes, o inimigo faz alguma coisa, e nós ficamos ali envolvidos com aquilo, depois daquilo a gente se arrepende, a gente fica com vergonha, depois daquilo a gente sofre, e a gente às vezes não quer nem falar nesse assunto. Aquilo que você não quer nem falar, nem tocar, muito menos resolver, precisa ser tratado. E o 30 semanas é uma ferramenta para te ajudar a tratar essas coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Qual será o seu pior inimigo nessa caminhada para se libertar de tudo isso que eu disse aqui, que eu li aqui? O medo de enfrentar os seus problemas. O pior inimigo é o medo de enfrentar os problemas. O que o medo gera em nós? Hábitos. O que são hábitos? Hábitos são comportamentos que se tornam repetitivos e fixos. Hábitos às vezes são bons, porque você habituou a fazer, não precisa pensar. É só levantar cedo, botar aquela roupa, ir para aquele endereço, está lá arrumando um serviço, já sabe o que fazer, tá. O hábito, virou hábito, acostumou, ok? Então tem hábitos que são bons, mas tem hábitos que são nocivos. Tem hábitos que você pergunta para alguém: por que você faz isso? Fala: sabe que eu também não sei, mas eu já acostumei. Eu acho que eu não sei ficar sem fazer. Então, o hábito são comportamentos que são fixados na gente, e muitas vezes esse hábito, você pensa que não, mas ele é prejudicial. Esse hábito pode não estar permitindo você receber todas as bênçãos do plano de Deus sobre a sua vida. Você está tão habituado com isso que você não aceita viver sem isso. Então Deus não pode te dar outras coisas, porque com esse hábito você já está satisfeito. Então precisa sim tocar nisso. Mas tem gente que tem medo: eu não sei o que vai ser a minha vida agora o quê? Que eu perdi isso, que eu mudei de emprego, agora que morreu fulano, mudou de cidade, mudou de... Não, hábitos são coisas que podem ser quebradas. E quando você quebra um hábito, às vezes, foi Deus quem empurrou para quebrar, porque Ele tem algo melhor para te dar. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa, né? Medo de enfrentar problemas gera compulsão. Compulsão é aquele impulso que eu já disse, é aquela sensação de estar sendo levado a executar o que você não quer. E um terceiro problema: vício. Vício é a repetição da compulsão que causa algum prejuízo ao viciado. O viciado tem prazer no que faz, mesmo que momentaneamente. Por que muita gente promete, mas não consegue parar de fumar? Virou um vício. Muita gente não consegue parar de mentir, virou um vício. Muita gente não consegue parar com pornografia, virou um vício. O que é um vício? É algo repetitivo que você acostumou, que quando faz, dá um pouquinho de prazer, e tá bom. Vem depois uma sensação ruim, de acusação, de culpa, de não devia, mas na hora que está ali, se rendendo ao vício, está tendo momentos bons. Mas é tudo que Deus tem para você? A dependência desse vício?
Nisso que Deus diz, só eu sei os planos que tenho para você, prosperidade e não desgraça, de repente o vício não está no plano de Deus. Esse vício entrou na minha vida, na sua vida, por outras portas, que não foram as portas do céu. E nós precisamos ter coragem para eliminar esse vício. Irmãos, o que pode nos atrapalhar na decisão de admitir? Eu estou dizendo para você que nós precisamos admitir, mas alguma coisa pode atrapalhar a nossa decisão de admitir. Eu vou te dizer uma delas, a negação. O que é a negação? Pensa um pouquinho. O que significa você negar alguma coisa? Eu tenho que admitir, mas se eu negar que eu tenho um problema, eu nunca vou admitir. Entenderam? Se eu negar que isso que eu faço não me traz prejuízo, eu nunca vou admitir que eu preciso mudar. Então, a negação do prejuízo, a negação do problema é algo que pode nos atrapalhar na decisão de admitir que eu vou mudar porque Deus tem um plano melhor para mim. Eu quero ler o Salmo 32, versículo 3. Olha o salmista dizendo aqui: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Eu quero que você pense um pouquinho. Será que tem alguém aqui que não está falando que nem o salmista? Eu estou escondendo alguma coisa. Aí a palavra de Deus fala assim: Davi também estava escondendo alguma coisa. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava escondendo, Deus não podia agir. E começou a vir problemas e dificuldades e tristezas. Aí ele disse: enquanto eu não admiti para poder confessar e abandonar, Deus não pôde agir na minha vida. Então, esse exemplo é maravilhoso. Enquanto eu escondi. Mas Provérbios, Salomão também escreve no capítulo 28, versículo 13: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quantos querem prosperar? Todo mundo, né, irmão? Não é bom prosperar? O que é prosperar? É crescer. É crescer. Prosperidade não significa só dinheiro. Prosperidade na cultura, no conhecimento, na comunhão com Deus. Prosperidade no acrescentar de novos irmãos na fé. Você tinha no começo do ano, alguns de repente somaram-se outros. Você tinha alguém de confiança, de repente Deus colocou outro, você está prosperando. Por que Deus começa a colocar pessoas no nosso caminho? Para você prosperar até o ponto de admitir que você precisa de ajuda. Amém? Você precisa de ajuda, porque o versículo é claro: quem esconde, não tem jeito nem de ajudar o sujeito. Está escondendo. E aí, confessa? Não tem que confessar, está escondido. Até o dia que é encontrado, e aí a casa cai. Lucas 12, 2, diz assim a palavra: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Uau! Irmão, não tem nada que hoje está escondido que vai ficar escondido sempre. Isso não te dá medo em algumas coisas? Isso não põe aquela pessoa que está escondendo alguma coisa a pensar: estou escondendo, mas não sei até quando. Tudo aquilo que está escondido, a palavra de Deus diz, uma hora vem à tona. Sabe aquela pessoa que morre afogada e vai lá para o fundo do lago e os bombeiros não acham, uma hora descobre. Boia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que tem gente que às vezes está escondendo e acha que aquilo nunca vai ser descoberto, até um dia que ele cansa de sofrer e ele faz uma oração: ah, Senhor, eu quero que essa tua palavra de que o Senhor tem um plano maravilhoso se cumpra na minha vida. Deus fala: você está falando sério? Sim, cumpra em mim aquilo que o Senhor planejou, eu quero ser feliz. Deus fala: então tá bom. Primeira coisa que ele faz, ele cutuca o escondido para boiar.
E aí, irmão? Quando boia, tem tratamento, tem remoção, tem solução. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. E lá em 1 João 1,10 diz que se nós afirmarmos que nós não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, não tem essa, todos nós temos alguma coisa que precisa ser tratado. Ninguém chega ao ponto de dizer, não, graças a Deus, estou com tantos anos de crente, que hoje eu cheguei a um ponto que não tem mais. Às vezes é comum as pessoas falam assim, não sei o que eu vou na igreja, já fui na igreja tantos anos, não tem mal o que aprender. Não sei por que eu vou ler a Bíblia, já li a Bíblia 5, 6, 7 vezes, não tem mais novidade. Irmãos, você não lê a Bíblia por causa de novidade, você não aprende porque você quer novidade. Por que você lê a Bíblia? Por que você aprende? Porque você precisa de alimento. A Bíblia é alimento, a palavra de Deus é alimento. Amém, queridos? Então, olha que interessante, se nós afirmarmos que nós não precisamos mudança, nós afirmamos que nós não temos pecado, se nós afirmamos que Deus não tem nada que possa fazer para melhorar a nossa vida, nós estamos nos enganando, ou chamando Deus de mentiroso, porque Ele disse que para os seus filhos existe um plano sim. Qual é? Qual é? Toma posse. Prosperidade e não desgraça. Prosperidade e não desgraça. Irmãos, a negação tem que ser superada. Como que a gente pode sair da negação? Eu vou dar rapidamente aqui 4 passos, presta atenção porque vai ser bem rápido. Primeiro passo para você sair da negação, decida parar de viver no passado. Decida parar de viver no passado. O que te aconteceu, te feriu, precisa ficar no passado. Quando é que aconteceu isso? Foi lá atrás. Mas por que hoje ainda está surtindo efeito? Por quê? Você ainda não decidiu deixar o passado no passado. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para sair da negação e admitir que eu preciso sim de ajuda é para de viver no passado. Aí tem 2 tipos de passado. Tem o passado que aconteceu na nossa vida antes de Jesus. Esse você já sabe que não tem que se preocupar, amém? Alguém aqui tem problema com aquilo que você fez de errado contra Deus, contra pessoas, mas você não tinha ainda se tornado filho, você era só uma criatura amada por Deus. Mas a Bíblia diz que no dia que você se tornou filho, os seus pecados foram perdoados. Eu gosto demais de lembrar que Deus fala assim, eu já lancei fora no abismo e eu não vou procurar o que eu joguei fora. Ou seja, Deus não procura no lixo o que Ele jogou fora. Às vezes a gente procura, né? A gente se arrepende de ter jogado no lixo. Mas Deus não. Quando Deus diz, está perdoado, o que você fez, esquece. Então, esse passado, irmão, se alguém tem problema, deixa eu falar para você, tira já, resolve já. O seu pecado cometido antes de Jesus, Deus esqueceu. Mas eu já era cristão, eu já era nascido de novo, eu já era filho de Deus, eu desviei, eu errei, eu sabia que não podia fazer e eu fiz. E o pior, que quando eu fiz eu senti prazer. E agora, eu me sinto porco, me sinto sujo. Aí eu tenho que te lembrar que o filho que saiu da casa do pai, nós chamamos de pródigo, quando saiu com o dinheiro do bolso limpinho e foi para sentir prazer. Só que chegou um momento em que ele se sujou, acabou o dinheiro e ele ficou na miséria. E aí? Volta ou não volta para casa? Ficou talvez um tempo na relutância, até o dia que ele decidiu. O que aconteceu quando ele chegou em casa? Por que Jesus contou isso, irmão? Para dizer para nós, mesmo você, filho amado do Senhor, saiu, se sujou, abandonou, errou, decidiu voltar para casa, o pai abre os braços, manda dar um banho, coloca a roupa dizendo, essa roupa é da família, você ainda continua na família, coloca um crédito, te dá um anel,
E sabe o que eu disse domingo passado? Eu acho que os irmãos prestaram atenção. Aquele filho recebido pelo pai com honras, com festa, recebeu também um calçado. E o calçado significa o quê? Agora você vai trabalhar. Agora você pode trabalhar para o teu Senhor. Quando você estava lá no chiqueiro, você estava todo sujo, você não podia fazer, estava longe e aquilo não era roupa de trabalho. Mas agora você voltou para a família, está liberado, está autorizado, está equipado. Calçado significa agora vai e faz a obra do Senhor aqui na terra, até o dia que o Senhor voltar. Por isso, irmãos, que quando a gente se sente muito acomodado num lugar, sem fazer nada, sem se mover com nada, presta atenção, admite, eu estou muito folgado. O Pai me perdoou, mas Ele também tem um trabalho para que seja feito, e eu voltei para casa para trabalhar para o Pai. Quantos dão glória a Deus? Então essa é a primeira coisa, né? E nós temos uma base bíblica em Hebreus, capítulo 10, verso 17, onde diz: não lembrarei mais dos seus pecados e nem das suas maldades. Isso consola o nosso coração, quando o próprio Deus diz: eu não lembro mais das suas maldades, dos seus pecados, sejam cometidos antes ou depois de Jesus. Segundo ponto, decida viver a verdade. Quer sair da negação? Segundo ponto, decida viver a verdade. Lá em Efésios 4, 25, nós encontramos a leitura dizendo: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Todos nós somos membros de um mesmo corpo, então nós precisamos abandonar a mentira e começar a viver a verdade. Irmãos, existe um entendimento sobre mentira, que algumas mentiras são boas. Eu não vou perguntar quem acredita, porque quase todos nós acreditamos nisso. Você já não foi fazer algum tipo de negócio, e de repente, se eu falar a verdade, o negócio não sai. Se eu falar que eu botei umas bananas na caixa de câmbio do carro, por isso que não está fazendo barulho, eu não vendo o carro. Aí eu vou ter que desmontar essa caixa de câmbio, vou ter que gastar um dinheirão para botar o carro à venda, e vai valer a mesma coisa. Então só com umas bananinhas lá no câmbio. Câmbio macio, hein? Você vai ver que a banana acabar. Mas aí, pastor, mas eu vivo disso. Se eu compro um carro velho, baratinho, porque quando eu vou comprar, eu falei para o cara: mas também o câmbio precisa fazer. Aí eu vendo o carro, mas se eu fizer, eu não ganho nada. Então eu vendo o carro um pouco menor, vendo rápido e ganho dinheiro. Pastor, se eu parar de mentir, então, muda de negócio. Porque a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade é que te libera. Pastor, eu tenho um negócio que se eu pagar todos os impostos, não sobra nada para mim. Muda de negócio. Eu tive um negócio desse, eu fui mais de 20 anos comerciante. Tinha as lojas na cidade, e um dia eu sentei e fui fazer as contas, falei: meu Deus, o que eu pago de encargo social, de imposto, e papapá, gente, está sobrando bem pouquinho, cansei disso, parei. E aí, irmão, aconteceu que Deus falou assim: sabe por que eu fiz você chegar a essa conclusão? De admitir que desde o teu nascimento eu te chamei para a minha obra, e você está fazendo uma porção de coisas, eu estou deixando. Você está servindo aí o teu sogro pastor 25 anos na igreja, dizendo: tá bom demais. Irmãos, eu fui daqueles que eu pensava que Deus tinha me chamado para ganhar dinheiro, simplesmente porque eu cheguei em um momento da minha vida que o meu dízimo pagava o salário do pastor na igreja. Eu falei: meu Deus, eu nasci para isso, olha aí, Deus me prospera mais e mais e mais. E aí Deus falou assim: não foi para isso, não. E aí começou. Aí quando eu cheguei ao ponto de chegar a essa conclusão que eu te disse, eu falei: eu tenho que admitir. Eu não posso mais negar, né? A verdade é essa: eu nasci com um propósito, desde o meu nascimento, e eu não vou fugir mais. Glória a Deus por isso. Lá em Lucas 8,17 diz, tem aqui um convite para você: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Nós temos que aprender a ser autênticos. Viva a verdade. Terceiro ponto, para vencer a negação:
enfrente a dor de frente. Enfrentar a dor de frente. Sabe aquele negócio? Eu não quero nem ver. Enfrenta de frente. Não sei vocês, mas eu não gosto de ver dar injeção, nem em mim. Mas se eu tirar o braço ou a poupança e não tomar injeção, não resolve. Irmãos, enfrenta a sua dor de frente. Olha o Salmo 107, versículo 13 e 14. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Eles os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com situações difíceis e trabalhar o perdão. É fácil lidar com situação difícil? Não. É fácil lidar com situação fácil. Quando nós temos que lidar com uma situação difícil, nós precisamos de ajuda. E Deus está dizendo, eu sou contigo, eu te ajudo. Não precisa temer. Pode olhar de frente para o seu problema e dizer para ele, em nome de Jesus, sai, cai por terra. Uma coisa linda, quando Jesus chegou diante de pessoas com doença, um cego, um paralítico, e Jesus de cara com ele, falou, qual é o teu problema? Eu não sou cego. Comece a ver. E começou a ver. Qual é o teu problema? Eu sou coxo. Levanta, anda. Ainda toma tua cama e vai embora. Então, tem momentos que nós temos que admitir, eu sou cego. Enfrenta o seu problema de frente. Tem momentos que temos que admitir, eu sou manco, eu tenho dado mancada. Ok? Enfrenta o seu problema. Enfrente a sua dor de frente. Admite. Não adianta fugir. No 30 semanas, nós vamos ter momentos aqui em que você vai enfrentar a sua dor, vai enfrentar o seu problema, mas não sozinho. O Espírito Santo vai estar com você e vai ter um grupo de irmãos também aqui com você e vai ser uma grande bênção. O Salmo 32, 3, vou ler de novo. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Mas eu vou ler o último ponto para você entender como se vence a negação. Decida confiar em Deus e nas pessoas de Deus. Aleluia. Confiar em Deus é bom? E nas pessoas de Deus? Bom, depende, né? Todo mundo não tem dificuldade em acreditar, em confiar em Deus, mas a dificuldade surge quando tem que acreditar e confiar em pessoas. Mas olha aqui em 1 João, capítulo 4, verso 16, olha que versículo lindo. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Decida confiar em Deus porque Deus é amor. Lá em Naum, capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Irmãos, não tenha dificuldade de confiar em Deus, porque a palavra está dizendo, o Senhor é bom e Ele protege quando nós confiamos nele. Não existe decepção em confiar no Senhor. Não existe arrependimento quando você confia em Deus, porque Ele é bom. O Salmo 40, verso 4 diz, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Agora, irmãos, o caminho da restauração. Qual é o caminho da restauração? Dos seus relacionamentos com pessoas e também os seus relacionamentos com Deus. Eu vou dizer para você aqui, existem 3 instâncias de ajuda para você restaurar os seus relacionamentos. Você precisa restaurar relacionamento? Pensa um pouquinho. O que é relacionamento? Você e mais alguém. Você precisa restaurar com Deus? Você precisa restaurar com alguém?
Irmãos, 3 instâncias de ajuda. A primeira é Jesus Cristo. Ele quer te ajudar. Jesus, irmãos, Ele veio com essa missão. Jesus quer restaurar a nossa posição diante de pessoas, diante do Pai. Nós podemos sempre contar com Jesus, porque Ele é o restaurador. Outra coisa, o Senhor sabia que nós não poderíamos ficar sozinhos, então Ele instituiu a sua igreja. O que é a sua igreja? É um grupo de irmãos que se reúnem para servir de apoio. Irmãos que vão sentar conosco para ouvir uma palavra de Deus, vão orar conosco, vão nos aconselhar, vão contar suas experiências, e nesse grupo de apoio, você será ajudado a tomar a primeira decisão. Eu decido mudar de vida. Eu decido vencer as dificuldades. Mas tem também uma terceira pessoa nessa ferramenta do 30 semanas que é muito útil. Se chama confidente. Confie em Deus, mas confie também em pessoas. O que é um confidente? É alguém preparado por Deus, com o coração conectado nos céus, mas também conectado no próximo. É alguém que Deus vai colocar para ouvir você. É alguém que Deus vai colocar para falar com você. É alguém que você vai muitas vezes precisar contar alguma coisa, e talvez ele nem vai te dar a solução. Ele só vai orar, porque no 30 semanas quem ministra não são pessoas, é o Espírito Santo. Por isso que leva 30 semanas. Você pode pensar que às vezes seria mais rápido ir para um encontro com Deus, onde 2, 3 dias você recebe ali um tratamento intensivão, você sai de lá, beleza. 30 semanas não é tratamento de choque. É um tratamento intensivo, que ao longo de 7 meses e meio, uma vez por semana, vindo aqui, se reunindo com pessoas, sabendo que o Senhor Jesus Cristo está no nosso meio, sabendo que o Espírito Santo é que tem a missão de interceder, interferir, ensinar, corrigir, nós recebemos a cura. Olha essa frase que vai projetar para você ler comigo. Quando caminhamos sozinhos, nós podemos até ir mais rápido, mas nunca iremos mais longe. Quem sabe você esteja caminhando sozinho. Quem sabe você que está aqui hoje está querendo realmente mudanças na sua vida, está disposto a decidir, não, eu decido mudar. Ok, mas talvez se você for começar esse processo sozinho não vai dar certo. Então eu te aconselho, espera. Dia 4 de abril nós vamos começar com uma turma. Vai orando, vai ouvindo as outras mensagens. Tem mais mensagens pela frente. Vai falando com Deus. O propósito dessas nossas mensagens, irmãos, é fazer com que você vá ficando com vontade de se sentir um filho amado de Deus, de sentir que o projeto que Deus tem para você é tornar a sua vida cada dia melhor. Quem sabe você admitir que você precisa sim botar um basta nessa situação que às vezes já faz tempo que está prorrogando, está procrastinando. Então nosso objetivo é levar você, primeira coisa, admite que quer mudar. Gostaria que os meus ficassem de pé. Irmãos, admite que aquilo que a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 4 verso 12, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. 3 dobras. Jesus, um grupo de pessoas e alguém chamado confidente que Deus vai colocar no seu caminho ao longo do processo. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Deus já quer, nós também precisamos querer, mas que hoje seja o dia de admitir
eu quero mudar algumas coisas da minha vida. Saia daqui hoje com a decisão. 2023 talvez vai ser o último ano que você fez isso, aquilo, aquele outro. Esses próximas semanas talvez serão as últimas vezes que você vai em algum lugar, você vai falar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, você vai deixar de fazer alguma coisa, porque você decidiu: eu vou mudar de vida. Irmãos, eu estou falando isso para dois tipos de pessoas que podem estar me ouvindo. Se você é daqueles que ainda não decidiu que só Jesus Cristo salva, a decisão hoje para você: eu quero ser salvo. Se só Jesus Cristo salva, eu o recebo como meu Salvador. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento. E a oração diz assim: Pai, eu quero mudar de vida. Pai, eu sei que Jesus Cristo pode me ajudar a mudar de vida. Pai, eu admito que os teus planos aqui na terra para aqueles que se tornam seus filhos são maravilhosos. Eu quero me incluir nesses planos. Mas Pai, eu sei que os planos que o Senhor tem são para os teus filhos. E eu, irmão, se você se sente apenas uma criatura de Deus, se você pensa que é filho, mas você não se sente da família de Deus, você acha que ainda precisa fazer algumas obras, precisa ainda pagar alguns pecados para poder merecer o perdão e ir para o céu, esse é o momento de você dizer: eu admito que isso está errado, eu preciso confiar em Jesus. Diga assim: eu confio que Jesus Cristo perdoa os meus pecados, dos quais eu me arrependo, e Jesus Cristo me fortalece para viver uma vida longe desses pecados, mas perto do meu Senhor. Essa primeira decisão, que se alguém ainda não tinha feito e fez, amém, glória a Deus. A segunda decisão, você que se sente filho, mas você às vezes sabe que é um filho pródigo, sabe que tem feito coisas, não tem feito coisas, mas hoje você está decidindo: Senhor, estou voltando. Senhor, estou voltando. Eu sei que a minha roupa está suja, eu sei que muitos irmãos talvez vão olhar feio para mim, mas Senhor, eu estou voltando. E você que decide estar voltando a fazer a obra do Senhor com aquela alegria que um dia você já fez, deixa eu dizer para você: antes que alguém te critique, o Pai está te esperando no portão de chegada, para te abraçar em primeira mão, para te proteger em primeira mão, para que quando você volte para o seio da família, você não se sinta sozinho, mas abraçado pelo Pai. E saiba que o coração do Pai, Ele não quer vingança, Ele não quer reparação, Ele não precisa do que nós esbanjamos, Ele tem novas coisas para nos dar. Ele apenas nos quer de volta. Se você decide que hoje é o dia de estar voltando a abraçar novamente a obra de Deus, a causa de Deus, a igreja do Senhor, os irmãos que Ele colocou ao teu redor, porque você entendeu que essa decisão vai fazer com que você alcance o projeto de Deus, com a ajuda dos irmãos, essa é uma decisão acertada. Mantenha essa decisão no seu coração. Finalmente eu quero dizer para você que existem 3 grandes inimigos para você não decidir voltar para casa ou vir para o seio do Pai. A primeira, o seu passado. Medo de mexer no que feriu. Não tenha medo, o Senhor é contigo. O segundo grande inimigo, o que te feriu. Entrar em contato com aquilo que te feriu,
pode ser um grande inimigo para você vencer aquilo que Deus quer que você vença. Não tenha esse medo, vença esse inimigo, o medo de entrar em contato com o que te feriu. Você não vai estar sozinho, as mãos do Senhor estarão contigo. E o terceiro grande inimigo, toma cuidado com ele, são as desculpas que damos no presente. Eu sei que preciso, mas ainda não estou no ponto. Ainda não é dessa vez. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, quem sabe? Irmãos, esses inimigos, eu vou orar para você vencê-los em nome de Jesus. Eu quero ler uma última frase aqui, que é do pastor Bill Johnson, quando ele disse assim: quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam, e o impacto dessa pessoa no mundo também muda. Aleluia! Quando Deus invade a vida de uma pessoa, as coisas mudam, e o impacto da mudança que vai acontecer na sua vida vai impactar pessoas que você ama, que estão ao seu redor. Aleluia! Eu quero orar com você para a gente encerrar esse momento, porque eu sei que você vai voltar para casa pensando nessa mensagem, e você vai tomar sim uma decisão. Nós temos ainda 7 outras mensagens para você ir pensando nessa decisão, porque no dia 4 de abril nós vamos estar começando, e em nome de Jesus, um grande grupo de pessoas usando essa ferramenta, 30 semanas, para nós sermos abençoados. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora a minha gratidão ao Senhor por termos o Espírito Santo tocando em nós nesse ambiente. A minha gratidão porque a Tua palavra nos ensina tudo que é a verdade. A minha gratidão pela igreja, pelos irmãos que estão aqui reunidos neste momento. Ó Deus, nós pedimos agora que a coragem do Senhor esteja sobre nós aqui, nos ajudando nas decisões de coisas difíceis, nos dando coragem para continuar confiando no Senhor. Pai, eu declaro que esta semana, Deus, todos estarão sendo protegidos pelo Senhor, quando decidirem andar e viver para o Senhor. Pai, muito obrigado, porque eu pude ser uma boca que o Espírito Santo usou para ministrar o coração dos teus filhos. E agora eu peço, Deus, que essa ministração que primeiro falou comigo complete o que está no coração de cada irmão aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Vamos louvar.